Nossas saudações, cumprimentos a todos. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. Estamos dando continuidade aos últimos assuntos do nosso seminário. Nós temos orado por todos, não é? E agradecemos também os contatos de alguns queridos e queridas que ao longo do dia sempre nos procuram para interagir, trocar ideias, e nós agradecemos muitíssimo. Neste momento, então, vamos orar para que Deus possa nos conduzir nesta noite. Oremos. Santo e amado Deus e Pai que estás nos céus, honrado, glorificado, exaltado, seja o teu santo nome, Senhor. Nós estamos te adorando em espírito e em verdade e agradecidos por esta oportunidade. Pai eterno, nossa vida está em tuas mãos. Pedimos, ó Deus, o perdão pelos nossos pecados. Pedimos a tua graça divina para que teu Santo Espírito nos conduza e que nossas palavras desapareçam e que tu nos utilize como instrumentos para continuar abordando os assuntos que precisamos estudar e entender. Nos dá luz celestial, abençoe a cada um, particularmente dos participantes, e que a tua graça esteja sobre todos nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade ao nosso seminário, ontem, na abordagem final, nós mencionamos em alguns slides o que alguns de nossos líderes têm demonstrado, publicado, dado opiniões acerca do assunto de música, e nós anotamos essas falas e fizemos um comentário em cima. Queremos dizer que esses comentários que fizemos, em primeiro lugar, foi com amor, foi com carinho, sempre na esperança de que nossa liderança acorde, os líderes menores também acordem para este tema de adoração, que é o braço direito da mensagem do primeiro anjo. E o nosso ideal, o nosso sonho é que os nossos queridos líderes despertem para este tema tão importante, tão relevante, e que estudem com mais propriedade e com carinho, estes temas, para que quando tiverem contato com os assuntos abordados neste material, entendam que tudo que foi falado, todo o embasamento que foi mencionado desde o primeiro dia até então, tem sido para alertar a todos, mostrar um aspecto que não tinha sido abordado antes, pela visão do que a ciência tem para dizer, e que os nossos sinceros votos é que juntos possamos avançar para que a igreja seja edificada, seja algo construtivo. Então o meu apelo é que nossa liderança possa entender o assunto, estudar o assunto, trazer profissionais que de fato entendam sobre o tema e possam estudar,
porque a igreja precisa de boa música, de boa liturgia, de um excelente processual do culto, para que ela possa crescer. O crescimento da igreja está atrelado a estas coisas. Foi assim na Reforma, foi assim na igreja dos primeiros séculos e será agora nos últimos momentos da história. Então, que Deus possa nos abençoar a todos, né? Fica os nossos sinceros votos, né? Esses votos ficam para que todos nós possamos continuar nos aprofundando neste tema. Que Deus possa nos abençoar a todos. Muita gente, desde quando nós começamos a estudar o seminário, muita gente ficou questionando assim, não é? Assim, de forma bem impressionada, né? A respeito desse tema da música poder ser abordado de uma forma científica, não é? Que todos nós já estávamos acostumados, né, às abordagens acerca deste tema de música e adoração por um viés teológico, né, filosófico, etc. Mas aí quando a gente começa a entender que a música ela sempre foi atrelada à ciência. Música e ciência tem tudo a ver. E nós vamos começar hoje as considerações, antes de entrar no tema central, a pedido de muita gente, né? Então nós vamos atender. Falar um pouquinho sobre música como ciência. Por que a música sempre esteve atrelada à ciência? Não é? Desde a época de Pitágoras, não é? Houve uma junção entre música e matemática. As pessoas aqui com certeza já devem ter ouvido falar de uma expressão conhecida como quadrivium. O quadrivium são elementos científicos que têm empatia entre si, que são complementados entre si. Então nós temos, logo em cima, aritmética e música, não é? E embaixo nós temos geometria e astronomia. A aritmética, não é? É o estudo científico dos números em repouso, cálculos e cálculos. Já a música são os números em movimento, já é um estudo dos números em movimento. Então nós temos ritmo, não é? Nós temos harmonia. Então estas coisas vão sendo estudadas conjuntamente. Na geometria, nós entendemos que sejam as formas em repouso, não é? E na astronomia, nós temos essas mesmas formas, só que em movimento. Então veja que coisa interessante, não é? Já desde o passado, desde os primórdios, antes de Cristo, Pitágoras já estudava a junção entre a aritmética e a música. Pitágoras foi um matemático e filósofo grego. Ele nasceu por volta do ano 570 a.C. E suas pesquisas em diversos assuntos, é claro, foram sempre voltados para filosofia, né, e a matemática. E conta-se, não se sabe se é uma história, não é, um conto, se é uma história real, etc. Não é? Mas conta-se que Pitágoras vinha passando por em frente a um ferreiro, aqueles ferreiros, não é, que trabalhavam com
com bigornas e o ferro em si, não é? Construindo ferramentas, etc. E ele começou a ficar percebendo o som do martelo na bigorna. Então ele reparou que algumas vezes aqueles sons, não é, eram agradáveis ao ouvido. Mas às vezes que o ferro ficava em um ângulo e o martelo o atingia, não é? Saía uma vibração desagradável ao ouvido, não é? E ele então começou a pesquisar, estudar e analisar, montou ali uma estrutura para que ele pudesse analisar esses cálculos, essas frequências, não é? E então, daí então iniciou seus estudos a respeito disso. Então ele montou uma estrutura e iniciou seus cálculos. O que exatamente Pitágoras fez é que ele pesou metais que soavam em frequências diferentes e percebeu que havia uma forte relação entre os pesos da ordem de 1 para 2. Né? Então, baseado nessa ordem de pesos, as notas, né, saíam com frequências diferentes. E aquilo aguçou mais ainda o seu estudo, né, as suas conjecturas, para um experimento um pouco mais avançado que nós iremos ver logo mais. Nós vemos aí um instrumento que Pitágoras construiu, chamado o monocórdio de Pitágoras. Então, mono vem de um só. Córdio é porque ele fez uma caixa de ressonância, não é? Com um orifício na lateral e 2 cavaletes fixos em ambas as extremidades e no meio um cavalete móvel. À medida que ele, e a corda muito bem presa, à medida que ele movia o cavalete central móvel, ele tocava aquela corda e anotava aquela frequência, não é? E percebia aonde era agradável e aonde que não era agradável, né? E dali ele foi montando a famosa escala de Pitágoras, né? E pasmem os senhores, esta foi a primeira experiência científica comprovada de toda a história da ciência. É por isso que desde o início do seminário a gente tem mencionado que música é ciência pura. Música é ciência pura, não é? É óbvio que ela tem a sua parte abstrata e imaginativa, mas ela é ciência. Há muitos aspectos da música que são palpáveis, que são analisáveis, né? Que podem ser determinados. Analisando a relação entre o comprimento da corda e os sons consonantes, Pitágoras percebeu que de 1 para 1 o som era uníssono, ou seja, a régua ficava logo ali próximo, né? Então era o dó, né? De 1 para 2 era chamado de diapasão, né? No nome atual nós entendemos como oitava justa, vai do mi grave até o mi agudo, né? De 2 para 3 vem uma outra expressão, né, conhecida como diapente, que na nomenclatura atual é conhecido como quinta justa, que vai do mi até o si, né, que é os intervalos de quinta. O pessoal de música deve estar me entendendo, né? São os acordes de quinta quando a frequência melódica cai, então do acorde da dominante ocorre essa modulação, não é? Muito bem. Do 3 para 4 nós temos a consonância perfeita conhecida como diatessaron, não é? Diatessaron.
que no nome atual é conhecido como quarta justa, que vai do Mi até o Lá, não é? No caso é um acorde ascendente, não é? Então daí criou-se então esse ciclo de notas e que também deu origem à harmonia, não é? Então isso é muito interessante, isso é bem primitivo, antes de Cristo. Muito bem, nós já vimos um pouquinho sobre a relação do primeiro experimento científico de toda a ciência que foi relacionado com matemática e música. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a opinião da sociologia em relação à arte moderna, não é? O que houve com a arte erudita em nossos dias? É uma boa pergunta. Que tipo de cultura, não é, impera hoje na tão conhecida geração Z? A gente tem percebido que muitas discussões em muitos congressos, debates, têm levantado essa questão, né? Percebe-se gradativamente um declínio na arte em geral, não é? Em todas as suas vertentes, como pintura, escultura, poesia, música, artes visuais, não é? A gente tem visto um declínio muito grande. As pessoas não têm encontrado aquela mesma inspiração que se encontrava no século XVI, século XVII, XVIII. A mente, a vida louca e cheia de informações, fez com que cada um de nós procurássemos nos aprofundar naquilo que é fútil, naquilo que é simples demais, não é? Em vez de mantermos as propriedades, não é, que se via no passado, como antes se dava muito mais importância à formação mais completa, não é? Os músicos tinham uma bela voz, né? Geralmente tocavam um instrumento, não é? Os artistas tinham uma formação muito mais completa. Agora isso não é necessário, basta que você tenha algum tipo de identidade com o público, com a grande massa, e aí isso te garante o sucesso. Você tem que ser extremo, ou extremamente simples, ou extremamente diferente, né? Exótico, para que você possa fazer sucesso. A doutora Lisbeth Rebolo é docente do Departamento de Comunicações e Artes, não é? Do CCA, e foi eleita presidente da Associação Internacional de Críticos de Arte. Primeira vez que um brasileira, no caso, é escolhida para este cargo tão importante. Abre aspas, ela diz: tem havido uma banalização da arte como um todo, né? Há muita coisa que jamais podemos chamar de arte. Então ela disse isso numa entrevista, e é o que nós percebemos, é o que a gente nota isso na mídia, não é, ao nosso redor. Infelizmente é o que tem ocorrido. Nós vivemos na era da informação, não é? Há muito mais informações do que a mente pode processar, né? Então, qual é a estratégia desses artistas que querem ganhar o público? Eles apelam para o que é raso, para o que é trivial, banal, fútil, né? É a única maneira, porque se você for com uma coisa sofisticada, muito bem feita, muito bem preparada, você não consegue ter lugar nas gravadoras, na mídia, de forma alguma. Você não consegue. Você tem que ser banal, trivial, né? E hoje em dia o que é que se percebe? Os famosos atalhos de julgamento. Ah, esse produto é bom, né? Por que é bom? Ah, milhares de pessoas gostam, então deve ser bom, né? Então muita gente julga dessa maneira.
pelo que a grande maioria das pessoas estão gostando, estão fazendo uso daquilo. Então é mais uma onda de influência que as grandes massas vão fazendo com que outras pessoas vão entrando naquele mesmo gosto, estereótipo, etc. Né? A competição é muito acirrada, porque tem muita gente querendo sucesso, almejando o sucesso, né? Então cada um tenta criar uma forma bizarra de chamar a atenção, né? Então o que é extremo, o que é diferente, pode ser muito interessante para quem quer angariar essa atenção das grandes massas, não é? Então as pessoas procuram o que é mais próximo, o que elas se identificam, né? Então você faz algo ali, os artistas fazem algo, não é? Que se identifica com as pessoas. Então as pessoas querem identidade, não é? Querem se identificar com aquele artista. Por isso que muitas músicas são voltadas para o tema do sexo, traição, né? Vendem muito mais. As pessoas não querem saber de qualidade. Qualidade é um negócio em música que é o último item, né? As pessoas querem aquilo que elas se identificam, né? Então elas ficam mais atreladas à imagem que o artista tem para oferecer. A imagem é muito importante, não é? Eu não sei se vocês recordam daquela moça que se inscreveu num reality show aí eu não recordo agora. Ela cantou belíssimamente, mas era uma pessoa que não tinha muita aparência. Então ela fez um determinado sucesso por um tempo, mas depois, não é? Já faz alguns anos isso. Depois ela, não é, saiu da mídia. Então as pessoas querem aparência. Querem tudo, menos qualidade musical. A formação artística no passado fazia com que as pessoas tocassem instrumentos, cantassem muito bem, era algo, né? Esses critérios eram imprescindíveis. Hoje isso acabou. Isso não existe mais, né? Até porque qualquer pessoa pode criar uma base, né, melódica e entrar num desses sites especializados, né? E aí lá tem aplicativos que vão escolher os acordes para você, as cadências, os efeitos, né? Nós vemos aí nesses MCs da vida que eles usam efeitos assim de estúdio, né, eletrônicos para música cheia de efeitos. Você não sabe nem como é que a voz da pessoa na verdade é. Então hoje é isso que permeia a música secular, pop. O que as pessoas querem ouvir, né? Você vê, por exemplo, determinadas letras, né, com cada apelo que a gente fica, nossa, a ficha não cai, né? Um caso bem interessante seria o de Agenor de Oliveira, o famoso Cartola, não é? Ele só tinha estudado apenas até o primário. Com a morte da mãe, ele teve que abandonar os estudos. Mas deixou aí músicas assim bem melhores das que nós temos agora, né? Em relação no contexto música, né, pop, música popular. Nós estamos fazendo uma análise da música popular, do que acontece aqui fora, para que tenhamos uma ideia do que acontece lá dentro. Então essa análise serve para que a gente entenda que a crítica musical tem reclamado do baixo nível de músicas que tem tomado conta das rádios, da mídia, de massa, enfim. Então, isso serve para que nós possamos entender que a música gospel, ela vem dessa herança. A música
litúrgica, a música cristã vem de uma herança diferente desta. Não tem nada a ver com isso que a gente abordou agora, né? Nós fizemos uma abordagem do que está acontecendo com o gosto das grandes massas, da pobreza cultural que permeia o mundo inteiro, não é? Do abandono do bem feito, daquilo muito bem elaborado, não é? E em meio a este cenário caótico, cultural, pós-moderno, surge então uma tendência musical, não é? Que nós temos visto como aquele vídeo que nós lançamos ontem do que está acontecendo nas igrejas evangélicas. Aquele vídeo foi feito nos Estados Unidos, num lugar ecumênico, onde aquele local, várias denominações utilizam aquele espaço para prestar seu culto, não é? Nós não aqui queremos, com a exposição daquele vídeo, uma nota de esclarecimento, não é para dizer a igreja XYZ, não. É que permeia no mundo cristão evangélico uma música chamada gospel, que teve influência disso que nós acabamos de ver, dessa música pop horrorosa, não é? Isso tudo, não é? Contamina o nosso meio social que vivemos. Quem são os cantores gospel? São pessoas que ouvem esse tipo de música, não é? Nós todos estamos, como nós já dissemos na aula de sábado, se eu não me engano, ou domingo, nós somos semelhantes aos fumantes passivos. Nós somos ouvintes passivos do que não presta, do que é lixo. O cérebro vai armazenando essa música que a gente vai escutando, mesmo sem gostar, mas a gente vai escutando, ela não pede licença para entrar no teu ouvido e no meu, não. Ela vai invadindo mesmo, não é? Você ouve isso numa loja, você ouve isso no consultório, em um grande rede de supermercado, enfim, na rua mesmo, por onde você vai, essa música está lá. Então essa música, essa herança horrorosa musical, fica armazenada no subconsciente das pessoas, e por isso que é quase humanamente impossível alguém, ao compor algo, por mais bem intencionado que esteja, não exercer naquele ritmo, naquele acorde, naquela melodia, naquela composição, algo deste universo trivial e banal. Então é importante a gente analisar do ponto de vista sociológico a nossa herança musical agora, atual, moderna ou pós-moderna, não é? É isso que tem invadido nossas igrejas, e por essa razão mostramos os vídeos de várias denominações, porque a música gospel unificou as igrejas evangélicas. Ela unificou. Hoje não tem mais diferença de música não existe diferença rítmica entre música da Assembleia de Deus, música adventista, não existe isso. Não fale isso para alguém que entenda de música, você vai ouvir um puxão de orelha, porque ritmicamente falando é a mesma música. Tudo é pop rock, é balada e tudo. Eu digo 100%, não tem uma porcentagemzinha não, é tudo. Você falou música gospel, você tem que entender que essa música está atrelada a esses ritmos pop que a gente ouve nas baladas da vida. A diferença é só a letra, né? E letra não santifica ritmo. Nunca santificou, não santifica e nunca santificará, né? O cérebro não está nem aí para a letra. O cérebro quer saber, o organismo quer saber do ritmo, da melodia. É isso que importa, não é? Não tem muita gente que gosta de música em inglês, mas não sabe uma palavra do que o cantor está dizendo, não é? Mas gosta, porque o cérebro não quer saber de letra. O que influencia a nossa mente, segundo a neurociência, segundo a acústica, segundo a psicologia do som,
é a melodia, é o que está implicitamente colocado no ritmo, na melodia, na harmonia. São estas coisas que influenciam a mente. Então, quer dizer, não há diferença nenhuma entre a música gospel, por isso que aquele vídeo ecumênico de ontem, nós terminamos com ele, para dar o exemplo de que todas as denominações, sem nenhuma exceção, né, já foram invadidas com esse gênero chamado música gospel. A música de qualidade artística, física, emocional, espiritual, intelectual, né, demanda tempo para ser absorvida. Não é? Ela foi preparada para trabalhar a nossa intelectualidade. O cérebro gosta dessas coisas complexas, gosta, não é? Então essa música leva tempo para que você goste, utilize, se identifique. Isso demanda tempo, né? Por isso que nós falamos bastante sobre o tema apreciação musical, porque agora, no finalzinho deste seminário já, né, no antepenúltimo dia, a gente tem falado, não é, sobre a importância de nós separarmos tempo e fazermos mais uso da música erudita, porque ela vai trabalhando a nossa educação auditiva, musical, a nossa intuição, não é? Você vivenciando a música, você tem mais condições de valorizar e selecionar aquilo que é bom. Muita gente me diz, olha, eu preciso de exemplos de música. Essas coisas vêm com o tempo, né? E vou novamente repetir, olhe para o seu Inário com mais carinho, porque ele é uma rocha segura para você atracar, né, o seu navio. É um porto seguro para que você cante aquilo ali, ouça, baixe material, né? Tem muito material aí de música orquestrada, né? Instrumental. Então é muito bom a música instrumental, tá certo? Não precisa ser só música de orquestras tocando. Você pode ter piano e orquestra, você pode fazer piano e violino. Então tem inúmeras configurações de músicas que você pode apreciar, fazer o trabalho de apreciação musical. Hoje eu termino com esse apelo, né? Reserve tempo para ouvir, não é? Ver, porque tem vários vídeos aí no YouTube, em outros canais, e também compartilhar aquilo que tiraram de você, não é? Tiraram da nossa sociedade o belo, o que é politicamente e esteticamente bom, que faz bem para a nossa saúde, não é? Nós temos estudado todo esse tempo no seminário que música não é só uma questão voltada para a igreja, mas é uma questão de qualidade de vida. Se eu aprender a selecionar a música correta para a minha vida, não é? Ela me fará bem. Tem música para todos os ambientes, para todas as ocasiões, não é? Então, a arte pura e saudável, esta que vai nos fazer bem, esta é também utilizado para adoração a Deus, não é? Então nós temos música adequadas para adoração, nós temos música clássica e erudita para ouvirmos no nosso dia a dia, então nada nos falta. Nós temos música para todas as ocasiões. Nós não necessitamos de músicas que venham corroborar com sexo, com drogas, com adultério, não é? Enfim, nós não vamos falar de nome de artistas aqui, porque senão são muitos, né? Mas os nossos votos é que os queridos comecem a fazer o trabalho de apreciação musical consigo mesmos, né? Para que nós possamos crescer, reeducar o nosso ouvido. Assim como se reeduca o paladar, nós podemos reeducar os nossos ouvidos. Ótima noite a todos, que todos tenham um bom descanso e obrigado por mais essa oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado pelo maestro Paulo Mufarrege, por estar conosco aqui, compartilhando esse conteúdo importantíssimo
para os nossos dias. Reafirma aos irmãos que quem quiser pedir o seu certificado e também todo esse conteúdo reunido em pastas, individualmente com os slides, que entre em contato com os administradores, tá bom? Que todos tenham uma ótima noite. Oremos. Senhor, nosso bom e querido Pai Celeste, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, porque tu és o Criador de todas as coisas. Eu peço a ti, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui nesse grupo, que o Senhor nos ajude a mudar nossas preferências e começar a compartilhar contigo daquilo que é bom, daquilo que provém do céu. Peço tudo isso, dai-nos uma boa noite de sono. Em nome de Jesus. Amém.